convidaram para vir aqui, a minha ideia era fazer um relato para vocês, mostrar o que é o racismo institucional. Mas se eu não mostrar para vocês o que é o racismo, não adianta eu explicar o que é institucional, que vocês não vão entender. Então eu comecei a minha pesquisa a partir do momento que começou a escravidão no Brasil. Se tu puderes passar, por favor. Então nós temos que entender de onde que vieram os negros de África para o Brasil e para o resto do mundo. Nós temos grandes nações que vieram para o Brasil. A nação Jeje, a nação Nagô e a nação Cambinda. Então, o Brasil, ele escravizou quase 70% dos negros tirados de África. A grande maioria deles vieram para o Brasil. Poucos deles foram para a América do Norte, para a América do Sul e para a Europa. Por quê? Porque a Europa trazia muitos esses negros para cá, que eram países que eram estados que eles haviam colonizados. Então aqui havia a colônia espanhola, a colônia portuguesa, né? E mais para cima, do lado de cá, a colônia também inglesa. Quando houve a instituição da República no Brasil, o glorioso Rui Barbosa destruiu todos os documentos que havia no Brasil sobre a questão da escravidão, para que não houvesse reparações futuras. Esses dados que eu dou são dados que vêm da Europa, dos navios negreiros que transportavam negros pela Europa. Então, se vocês prestarem atenção, no total dos documentários, mais de 5.848.000 negros foram tirados de África e trazidos para o Brasil. Hoje a gente não entende por que o pessoal na África ainda vive naquelas japinhas, vive daquele jeito. Eles simplesmente disseminaram o continente africano. Eles destruíram toda uma civilização. E até hoje eles não têm interesse em construir, porque eles exploram os recursos minerais, que a África é muito rica em recursos minerais. Eles exploram o trabalho na África, e eles fazem uma coisa, desde aquela época que fazem hoje, é colocar um contra o outro. Isso dificulta a unicidade de um Estado. Isso destrói todo um Estado. Esses são os dados de todos os negros que foram trazidos para o Brasil. Olha lá, de 1501 a 1600, 112 mil negros. No próximo século, 152 negros. Depois, quase 2 milhões de negros. E não esqueçam uma coisa, a partir de 1850 era proibido o tráfico negreiro no Atlântico, pela Real Maria Britânica. O que os livros de história não contam a vocês é que todos os navios apreendidos no Atlântico, eles iam até a costa de África, faziam um levantamento e esses negros vinham para o Brasil. O Império Brasileiro se valia da mão de obra deles, e aí entra o que o Lúcio contou, de emprestar. Eles não eram escravos, mas por 20 anos eles tinham que trabalhar para aquela pessoa que aceitava aquele escravo que havia sido capturado, para que ele aprendesse uma profissão, para que ele fosse catolizado e para que ele aprendesse a língua pátria. Ou seja, ele trabalhava com comida e roupa por 20 anos. O Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, que é uma praia linda e maravilhosa, tem o nome de Porto de Galinhas, que como era proibido o tráfico negreiro, eles colocavam os negros nos porões e depois colocavam galinha da Angola que trazia de África em cima. Por isso, Porto de Galinhas, que traziam galinhas da Angola. Só que na realidade escondiam os negros que viviam escravizados. Os outros países que escravizaram, olha lá o Brasil. Topo, né? 5 milhões. Depois Grã-Bretanha, França, Espanha, Holanda, Estados Unidos e Dinamarca. A maioria das pessoas ficava pelo mar, dava uma desinteria, começavam os outros a sofrer e largavam o mar adentro. Começava a faltar comida, que era 2 meses de viagem, largava o mar adentro, comida para tubarão. Então, muitas das pessoas que embarcaram e foram escravizadas em África sequer chegaram ao porto de destino. Viraram comida de tubarão, viraram comida de peixe. Esses bancos de dados, para quem quiser pesquisar, está a fonte ali, ó. The Transatlantic Slave Trade Database. Tem todos os relatos de todos os navios que transportaram pelo Atlântico escravos. Todos eles estão relatados lá. O Brasil não tem esses dados, não. Mas o Instituto Internacional possui todos esses dados que vocês podem pesquisar. Isso tem de onde eles vieram, qual localidade de África que eles foram capturados, para quais lugares eles iam, para que eles serviam.
Só para vocês terem uma ideia, a Inglaterra, que é considerada a mãe da Revolução Industrial, que deu o primeiro passo para acabar com a escravatura, né? As famílias inglesas que tinham escravo foram indenizadas 16,5 bilhões de libras para fazer a abolição da escravatura. O que quer dizer isso? Toda a classe média inglesa que existe hoje, ela está fadada sob o sangue negro, sob a indenização que eles tiveram para abolir seus escravos. Eles receberam por isso. Para libertar os negros, eles receberam muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse era um navio tumbeiro. Para quem não sabe, tumba, né? Até hoje as pessoas hoje são mortas. Ele saía de África na foto de cima. Olha como ele chegava no Brasil. O que acontecia com as pessoas? Elas não eram transportadas, iam para outros lugares, né? Eram mortas. Faltava comida, pega a corrente e larga toda essa negrada no mar. Um estava com diarreia, sim, porque eles ficavam todos deitados no barco, então eles comiam o que sobrava de fazer as necessidades ali e dava as infecções, né? Davam as desinterias. Não vamos perder toda a carga, larga no mar. Então, para vocês terem uma ideia de como, e era tão barato, porque o negro era considerado uma peça, era um objeto. Então, é como se tu fosse ali no bazar e comprar um brinquedo de R$1,99. A mão de obra era barata. A peça, tanto é que o negro, ele, 1432, se não me falta a memória, teve um papa que autorizou as colônias colonizadoras a escravizar os povos pagãos. E para poder escravizar os negros, a Igreja Católica determinou que os negros eram os filhos perdidos de Cã. Cã, para quem não sabe na história, é o filho excomungado de Noé. Então eles diziam que os negros tinham a pele escura e não tinham alma porque eram os filhos excomungados de Cã. Portanto, poderiam ser escravizados, poderiam ser torturados porque não sentiam dor. Daí vem a questão do negro no sentido, aí tem a questão do negro ter a pele escura por ser associado a uma questão religiosa. Sabe quando é que é essa fotinha aqui? Pedro Lúcio falou certo. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Só que na Noruega, 1889, o último zoológico humano a ser exterminado. Alguém já foi no zoológico aqui em Sapucaia? Viu lá o leão, os bichinhos nas grades? As pessoas lá iam ver os negros. Zoológico humano, 1889. As pessoas ainda eram escravizadas. Aliás, hoje em dia existe o escravagismo moderno. Nós não usamos correntes, nós não vamos com pau de tronco, mas a nossa corrente é invisível. O nosso pau de tronco vai faltar comida dentro de casa todos os dias. Isso é pior do que o castigo carnal. O famoso pau de arara, né? Coloca de exemplo para que os outros não façam isso. Siga de exemplo. As meninas que aqui estão, as mulheres que aqui estão, John Sims, o pai da ginecologia moderna. Se hoje as mulheres têm um pré-natal, se hoje as mulheres fazem exame ginecológico, se hoje as mulheres conseguem descobrir diversas doenças, inclusive doenças sexo-transmissíveis, agradeço ao John Sims. Só que não esqueçam o seguinte: por 7 anos ele se utilizou de 5 mulheres negras para fazer seus experimentos. Para chegar ao que hoje as mulheres fazem o exame de obstetria, para chegar no exame ginecológico, por 5 mulheres negras por 7 anos foram extirpadas, foram cortadas em pedaços e estudadas como se fosse um animal. Primeiro, a partir da premissa que elas não sentiam dor. Segundo, a carne negra era muito barata. Um exemplo de uma das coisas que o negro foi usado. Vocês querem ver outro exemplo? Tem na esquina do Banrisul. Galera, vocês sabiam que o semáforo foi inventado pelo negro? Todo mundo hoje não vive sem geladeira dentro de casa, né? A geladeira foi inventada pelo negro. Eu uso óculos. Cirurgia de catarata, laser, foi inventado por uma cientista negra. Mas ninguém fala isso. Por quê? Porque como o negro era escravo, ele era escravizado, ele inventava, e quem patenteava era o seu dono. Ele não tinha direito a fazer isso.
Ele não podia fazer isso. O Pedro Lúcio acabou de falar aqui do Carlinhos, né? Fazia as plantas e quem assinava era o engenheiro. Hoje se descobre através desses atos que grande parte dos experimentos e evoluções que nós temos foram inventados por negros. Só que nunca chega essa informação a nós. Eu costumo falar do racismo subliminar. Eu pego essa imagem porque o Charlie Brown é da minha época, né? O Snoopy é da minha época. E eu nunca prestei atenção exatamente naquilo ali. Até o cachorro está sentado junto com os outros, olha onde é que está o negrinho. Tem algumas palavras que eu corto do meu vocabulário. O denegrir, o judiar. Instintivamente falamos coisas que não nos damos conta. Vocês querem ver uma coisa? Caixa preta do avião. As pessoas só procuram a caixa preta do avião quando ele caiu. Só que a caixa preta do avião é um negócio enorme laranja. Professor, eu era autista e eu fui descobrir isso depois de anos. Porque manda a gente no quadro negro e o quadro para mim sempre foi verde. Eu acho que eu sou autista, pode ser. Eu vejo as coisas de uma forma diferente. Mas por quê? Quando a gente tinha que pagar um mico, a gente se comportava mal, o professor mandava a gente lá na frente escrever várias vezes: não vou me comportar mal na sala de aula, não vou me comportar mal na sala de aula. Lembra, Patrícia? Aí todo mundo dando risadinha, a gente com quadro negro. O quadro negro será verde. Vocês já pararam para pensar que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba branca e o símbolo da macumba é uma galinha preta? Que sempre se associa as coisas pretas às coisas ruins. Cuidado que o nego velho do saco vai vir te buscar. Quando tu deve, onde é que tu vai parar? Na lista negra. Então, é subliminar. Tu acaba associando isso e tu fala sem sentido. Tu acaba falando as coisas sem sentido. Aí isso acaba, de uma certa forma, porque o nosso cérebro ele é impressionante. Antes de tu fazer aquela ação, ele já desistiu para gente fazer aquela ação, porque tu tem um número. Então, essa questão de eliminar o racismo, exatamente, e prestem atenção no dia a dia. Toda vez que tu associa coisas boas, tu associa coisas claras, as coisas brancas. Toda vez que tu associa as coisas ruins, tu associa as coisas negras. Prestem atenção no dia a dia de vocês. E será que é tão ruim assim? Como seria a humanidade hoje se não fosse assim? Luiz Gama libertou mais de 1000 escravos negros. Fez a advocacia do lado de fora da sala de aula porque não podia assistir aula porque era negro. Laudelina Campos Melo. A Laudelina inventou a Associação dos Moradores do Unificado. Vocês são muito novinhos, mas tinha aqui o governo Sarney, que as mulheres iam para o supermercado, as fiscais do Sarney viam o preço das coisas. Um sindicato inventado por uma negra, brasileira. Natural de Encruzilhada do Sul. A abolição da escravatura lá da Princesa Isabel, 13 de maio de 1888. 22 anos depois, em 1910, os negros tomavam lavagem na Maria do Brasil e apanhavam de chibata. Quem acabou com ele? Um encruzilhadense, João Cândido Felisberto, almirante negro. Assim como Chico Diabo, um encruzilhadense negro, acabou com a guerra do Paraguai. Foi um lanceiro negro de Feliz Solano Lopes, foi morrer lá no Paraguai. As pessoas não falam isso. Aí nós falamos do Barão do Duque de Caxias, Barão do não sei o que mais, e os nossos heróis negros. Nós não temos aquele fixo, aquela identidade que nós podemos ter. E temos, a história está aí para contar, só que ela é misturada. Lélia Gonzalez. A Lélia, babá, doméstica, se formou em sociologia. Ela trabalhava já na época da ditadura militar a questão da incursão da mulher negra nos meios, na educação, na cultura, na política. Talvez seja a mulher negra que mais tenha viajado pelo mundo, palestrando e ensinando sobre essa questão. Me graduei em História e Filosofia, fiz mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia, na Naval Marias Babá. Se eles puderam, por que nós não podemos? O que nos limita a chegar lá? Cotas, pelo menos. Porque a questão de cotas, eu não sou pobrezinho que eu não posso disputar cotas. Tinha a lei do boi, que o filho do fazendeiro que ia para a faculdade de medicina, ia para a faculdade de engenharia, vai receber o valor de um boi para manter o filho na faculdade. Para quem faz mestrado e doutorado no exterior, o governo brasileiro ele paga para isso. Tu recebe uma bolsa para estudar. Recebe uma bolsa para estudar. Isso não é uma cota.
Isso é cota. Eu trouxe os dados para vocês atuais, para mostrar para vocês um pouco o que disturba exatamente isso, da questão, como a questão da pele é muito importante. Hoje no Brasil, tá, são os dados da Anistia Internacional que lançaram essa semana. Os negros representam mais de 53,6% da população brasileira, de um total de 205 milhões. Nós não somos mais 100, somos 205 milhões de brasileiros. Tá? A cada 100 negros, como pelo 100 pessoas, 71 são negros assassinados no Brasil. E os 29 que sobram, geralmente morrem por acidente automobilístico. Bala no Brasil, ela tem cor. A bala que a PM procura, ela tem cor. Ela tem local para atender isso. Ela tem lugar que ela procura isso. Né? Os índices de analfabetismo aqui em Porto Alegre é impressionante. 16,6% da população porto-alegrense é analfabeta, não saber ler nem escrever. 95% são negros. Isso são dados do IBGE, não é o Domingos que vem aqui inventar coisa para vocês. Olha o índice de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2015, vou mostrar para vocês aqui mais perto, ó. Aqui são mulheres negras e homens negros, para vocês entenderem. Em 2015, 12,4% das desempregadas eram mulheres negras e 12,8% homens. Em 2016, após a crise, de 12 para 15 as mulheres e 16 os homens. E olha aqui o índice de pessoas não negras. Subiu, mas olha a diferença. Questão de rendimentos. Isso aqui é uma coisa que é impressionante. A FRE fez uma pesquisa nas 6 maiores capitais do Brasil. Se pegar uma pessoa branca, 30 anos formada em Direito, como eu. Em Porto Alegre, essa pessoa vai ganhar R$ 2.896. Uma mulher branca, 30 anos formada em Direito. Baixa para R$ 1.900 o salário dela. Um homem negro, como eu, 30 anos formado em Direito. Salário R$ 1.500. Mulher negra, 30 anos formada em Direito. R$ 1.200. O que muda entre eles? É o gênero? A cor da pele? Porque a capacidade dos dois tem igual. Ambos, todos eles têm igual. E por que essa diferença salarial? Pode passar esse vídeo. Pode passar? Ó, trago alguns números para vocês verem. Esses são os dados da Secretaria de Segurança Pública. Eu gosto de trazer dados porque isso é importante de mostrar, tá? Para vocês. Desde 2013 não são atualizados. Olha a quantidade de vítimas por idade. Olha o jovem negro entre 18 e 24 anos. Olha o salto que dá. A chance de um jovem negro entre 18 e 24 anos morrer assassinado, isso em Porto Alegre, é de quase 90%. A chance de um jovem branco dessa mesma idade de morrer em Porto Alegre assassinado baixa para menos de 15%. Olha o sistema penitenciário. Isso que nós estamos falando, que no total do Rio Grande do Sul, 16% da população gaúcha se autodeclara negra. Apenas 16%. Nós somos o terceiro estado da federação com menos número de negros. Primeiro Curitiba, o Paraná, depois Santa Catarina e terceiro Rio Grande do Sul. 16%. Em Porto Alegre, 20% da população gaúcha é negra. Então, se pegar os dados por percentual de negros, em termos de homicídio, acima dos 20%, 13,8% dos homicídios são negros. Sistema penitenciário, mais de 18% acima do índice de 20%. População em situação de risco, que é morador de rua, que é o drogado, aquele que anda perdido pela rua, transeunte. Será que nós não somos disseminados pela classe, pelo gênero e pela cor? Isso aqui, Luz, é um dado muito importante para as pessoas entenderem. 21º Batalhão, Estado-Maior da Restinga, prisões. 19º Batalhão, Bom Jesus. 20º Batalhão, Leopoldina. Os 3 bairros com maior índice de negro em Porto Alegre. A quantidade de apreensão de maconha, cocaína, crack e armas de fogo. 4º é Repemon, Barcão, Guete. Olha quantas prisões. Olha quantas armas de fogo. Será que lá não tem criminalidade?
Será que é só nos bairros onde tem a maior população negra é que tem criminalidade? Será que só se vende crack, maconha e cocaína na Restinga, na Bom Jesus, na Leopoldina? Acho que não, né? Esses dados, depois se a professora quiser, eu deixo para vocês aqui. Ó. Forma violenta, a cada 100, 71 negros. Vítima de agressão, olha quanto por cento é mulher negra. Aí tem o 8 de março, que eu não gosto de falar de 8 de março, eu tenho uma gana com esse 8 de março, porque o 8 de março ele foi introduzido para mostrar o quanto a mulher sofria e apanhava e era maltratada. Aí o cara bate na mulher, o cara agride a mulher, e o 8 de março ele vai lá dar uma florzinha, a feliz dia 8 de março. Eles transformaram o 8 de março numa data comercial, era uma data para as pessoas terem vergonha do 8 de março. Olha quanto por cento das mulheres apanham, e olha quanto por cento são mulheres negras. Né? Olha vítimas de assédio, de 2012 a 2017 na Justiça do Trabalho, mais de 4 mil mulheres negras foram assediadas no trabalho. O tempo está curto, nós temos que terminar, eu sei que vocês têm que ir para casa, eu agradeço a oportunidade de vocês. Outra vez que precisarem, eu venho com mais tempo para a gente poder conversar, inclusive para vocês poderem fazer perguntas, né? Trazer respostas. O Thiago tem um trabalho que faz com a capoeira, a professora Carminha tem um trabalho que faz com um grupo afro, que a minha irmã fez parte, minha sobrinha faz parte, o Léo faz parte. Isso salva vidas, professor. Thiago, o trabalho que se faz salva vidas. Professora Karina, obrigado pela oportunidade de fomentar aos alunos, incentivá-los a fazer esse tipo